O menino nasceu, Jesus nasceu. Glória a Deus. Interessante, amados, que nós vimos toda essa apresentação que é parte da festa de hoje. E a gente observa que Jesus, no seu momento de nascimento, ele recebe alguns presentes. Eu quero chamar a tua atenção para esse ponto, nesta rápida reflexão. Os 3 magos que vieram do Oriente trouxeram presentes para Jesus. Estamos celebrando o Natal, a época em que celebra o nascimento do nosso mestre amado, do nosso Senhor Jesus. Eu só vi uma vez na minha vida até agora se celebrar o aniversário de alguém na ausência dela. Não sei se vocês já viram também. Esse ano, um grupo de amigos ali no Brasil fizeram uma festa surpresa, pastor Ed, para minha esposa. E através das redes sociais, de uma live, cantaram os parabéns, fizeram um bolo bonito em homenagem ao aniversário da minha esposa. Pena que nós não estávamos lá. Porém, quando se trata de Jesus, nós temos uma outra garantia. Mesmo tendo nascendo, quem sabe no ano 4 antes da era cristã, mesmo nascendo há 2000 anos atrás, um pouco mais, nós temos uma garantia de que estamos hoje celebrando o aniversário e o aniversariante está presente aqui. Jesus nasceu e Ele está presente aqui pertinho de cada um de nós. Você pode dizer um glória para Ele nesse momento? Aleluia, festa linda, festa maravilhosa. Jesus nasceu. E um ponto importante do nascimento de Jesus que quero destacar, como já disse, é que toda festa de aniversário, irmãos, ela tem alguns itens que são importantes e, por que não dizer, que são até indispensáveis. Você pode me dizer algum aí? O que não pode faltar numa festa de aniversário? Hã? Só pensa em comer, né, o povo, né? O aniversariante nós dissemos, está presente. Além do aniversariante que precisa, o bolo, o que mais? Hã? Alegria, que bom. E o que mais? Hã? Presente, isso mesmo. Presente. Foi o que aconteceu quando Jesus nasceu. Aqueles 3 magos vieram de longe, pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, pessoas das quais nós não vemos mais nas páginas da palavra, na Bíblia Sagrada, algo ao seu respeito. Mas eles também tinham a expectativa da chegada do menino. Eles tinham a expectativa da vinda do Messias. E quando eles souberam, se apressaram e foram até aquele lugar tão humilde, onde Jesus nascera, e colocaram diante do Senhor 3 presentes importantíssimos. Quais foram eles? Ouro, incenso e mirra. Esses presentes, por que a Bíblia fala desses presentes? Porque eles são especiais, porque eles são indispensáveis. O ouro é algo que se dá para um rei que nasce, é símbolo de realeza. Quando é que você vai em uma festa de nascimento de alguém, um aniversário, e você dá ouro? Se dá para reis. E Jesus, a palavra nos garante que Ele é o nosso rei. Ele não é só rei, Ele é Senhor. Ele não é só Senhor, Ele é Deus. Ele está acima de tudo e acima de todos. E aqueles homens souberam reconhecer isso. Trouxeram para o Senhor também um outro presente, o incenso. O incenso era utilizado no momento da adoração. É um símbolo do sacerdócio de Cristo. É um símbolo de que, a partir daquele momento, o povo que já há 400 anos
não tinha quem os levasse, quem os conduzisse a Deus. A partir daquele momento, eles teriam alguém para fazê-lo. Era Jesus que chegava. O incenso representava ele como Cristo, como Messias, como sacerdote. Presente muito especial. É como um pai que ao seu filho ao nascer, ele já vislumbra que aquele filho vai ser um médico bem-sucedido. Então ele já lhe dá de presente, quem sabe, um dos aparelhos que se usa na medicina, pensando, menino nasceu, mas ele um dia vai ser um médico. Os magos sabiam que ele seria o nosso sumo sacerdote. Aquele menino que nasceu nos levaria à presença do Pai. Também deram para Jesus um outro presente, a mirra. A mirra é algo tão importante para aquela época, porque se tratava de um produto químico entorpecente, algo que vinha para amenizar a dor. E falava de que Jesus passaria por dores. Era um prelúdio, era um anúncio, era uma previsão que os magos já estavam a fazer, porque eles conheciam as profecias. Isaías nos fala muito bem no capítulo 53 sobre o sofrimento de Jesus. Jesus é rei e senhor, sim, é rei e senhor. Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos introduz à presença do Pai. Sim, Ele é o sumo sacerdote da nossa alma. Mas Jesus também é aquele que sofreu a nossa dor. E aqui nós estamos lidando com o símbolo de Jesus como o Salvador. Lucas capítulo de número 2, o versículo 11, quando os anjos aparecem, eles dizem, naquele momento, que ali estava o Senhor, o Rei e o Salvador, anunciando para aqueles homens que estavam no campo. Jesus era o Salvador. Agora eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós. Ora, o que nós podemos dar para Jesus? O que eu, Gediel, posso dar para Jesus? Olha, porque ir numa festa de aniversário e não levar presente é feio. É ou não é, pastor Nancy? É feio. Eu pastoreei por cerca de 17 anos. E sempre que íamos em uma festa de aniversário, principalmente de crianças, por isso que Jesus amava as crianças, que elas são sinceras. É ou não é, irmãos? É, verdade. Você quer saber se você está bem, está bonito, está legal? Pergunte para o seu filho ou para a sua filha. Via de regra, são muito sinceros. E quando íamos em algum aniversário, as crianças estavam, o aniversariante ficava às vezes até na porta esperando. Mas não é porque ele queria lhe ver não, viu, pastor Antônio? Não, Marlene. É porque eles queriam receber o presente. E se eu já vi vídeo sobre isso, criança que numa festa de aniversário não recebeu o presente, o que ela fez? Esperneou, chorou, acabou a festa. Por que eu estou trazendo essa comparação? Porque eu vou te dizer uma coisa. Jesus dá tudo para nós. Ele nos dá proteção, nos dá segurança, nos dá prosperidade, nos dá saúde. Afinal, Ele é nosso Rei. Ele nos introduz a Deus, nos faz santos, nos faz justificados, nos faz herdeiros. Afinal, Ele é nosso sumo sacerdote. Jesus, Ele nos faz limpos, puros, purificados, renovados, nos faz nova criatura. Mesmo estando numa época, num lamaçal de pecado, nos faz nova criatura. Afinal, Ele é o nosso Salvador. O que daríamos para Jesus de presente? Eu vou te dizer, se nós juntássemos todos os tesouros do mundo, nós ainda não agradaríamos a Ele com esse presente. Diz a palavra, Ele é o dono de tudo. A terra, o firmamento, os homens, tudo que nele habita pertence a Deus. Eu e você pertencemos a Ele. O que dar de presente então para Jesus? Eu quero te dizer, tem algo que Ele deseja ganhar de presente
nesse dia tão especial. O que poderia ser então, pastor? Você já parou para pensar? Tem algo que nem Ele, sendo Deus, consegue dar a si mesmo, mas que nós, na individualidade, podemos lhe dar de presente. Você sabia disso? É algo impressionante. Não estou tratando de filosofias baratas que há por aí. Por exemplo, alguém, certa feita, diz: Deus, Ele não é capaz de criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa segurar. Não é? Aquelas filosofias que... Não, estou falando de Bíblia, da palavra revelada, daquilo que Deus deu para nós. Você já parou para pensar? Comece a refletir, pense hoje na sua vida, no que você tem. Pense em tudo que te diz respeito, o que você pode dar para Deus, que Ele só pode receber se você lhe der. Essa resposta eu quero trazer, está no Antigo Testamento. Eu vou pedir para projetarmos aí Provérbios, capítulo 23 e o versículo 26. Olha lá. Meu filho, dê-me o seu coração. Só essa primeira parte. Vamos dizer juntos, todos nós? Meu filho, dê-me o teu coração. Olha, irmãos, se tem algo que Deus se fez refém do homem, é apenas nessa coisa, nessa questão. É que o nosso coração só pode ser de Deus se eu resolvido doar para Ele. Você sabia disso? Deus pode dar uma ordem e as miríades de anjos sairão instantaneamente para cumprir o seu decreto. Deus pode dar uma ordem e toda a natureza fará cumprir esta ordem, como diz Pedro, escrevendo a carta universal. Ele diz que um dia essa terra vai gemer ao ponto de explodir. Tudo que você conhece, que você vê, vai desaparecer. Por isso que a palavra diz: passará o céu, a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Então há algo que Deus, para conseguir, Ele precisa de uma resposta minha e de uma resposta sua. É o nosso coração. O menino nasceu. Você está disposto a esse menino que se fez rei por você? Você está disposto a esse menino que fez-se sacerdote por você? Você está disposto a esse menino que se fez pecador, padeceu, morreu a minha morte, a tua morte? Você está disposto a dar a Ele pelo menos o teu coração? A Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa... No Antigo Testamento é uma linguagem interessante. E aqui eu caminho para concluir esta reflexão, para nós caminharmos com a programação. A Bíblia no Antigo Testamento, ela diz que nós tínhamos que amar com todas as nossas entranhas. Você já viu isso? Quem já viu isso na Bíblia aí? Olha, muita gente viu. Todas as nossas entranhas. O que são as entranhas, não é? A grosso modo, nosso estômago. Vamos colocar assim. É por isso que quando você leva um choque, uma informação, alguém te fala algo repentino que você não esperava, o que acontece em primeiro lugar? Aquele frio na barriga, né? É a tradução dos hebreus. Irmãos, a cultura hebraica é extraordinária. Aí quando nós vemos que a Bíblia foi traduzida para o grego, tiraram do hebraico, para que alcançassem mais nações, os povos compreendessem melhor. Essa palavra entranhas foi traduzida por coração. Por isso que Provérbios ainda no Antigo Testamento está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. No original seria: dá-me as tuas entranhas. Mas na frente o apóstolo Paulo, trabalhando o mesmo tema, ele então vem escrevendo e diz para nós: olha, que nós devemos dar um culto para Deus, um culto racional. Aí Paulo trabalha esse tema. Filipenses 4:8, um dos versículos mais belos da palavra,
Ele diz: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso, pensai, ocupe a vossa mente. Então, quando a Bíblia fala do coração, ele está falando da nossa vida, da nossa totalidade. Quando ele quer o meu coração, ele não quer dizer para mim que quer que eu venha aqui aos domingos, ou que eu tire um minuto, 10 minutos, 1 hora no dia, para lembrar de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, e depois viver a minha vida de qualquer maneira. Quando ele diz: eu quero o teu coração, é porque ele quer por inteiro as minhas emoções, os meus projetos, os meus desejos, o meu futuro. Sabe por quê? Enquanto eu projeto para a minha empresa, para a minha companhia, enquanto eu planejo para o futuro dos meus filhos, Deus sorri para mim e diz: eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para te dar. Filho meu, tome uma decisão. Dá-me o teu coração. Você está disposto a dar o teu coração para Jesus esta manhã? Dessa celebração de que o menino nasceu, você está disposto a abrir mão de algumas coisas que você tem como muito importante para receber Jesus?
Senhor, podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Este é o teu Filho, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Ele é o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a salvação para as nações e a luz para o teu povo.